Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando a nosso estudo do Novo Testamento, Novo Testamento 2, como parte aí do nosso seminário básico de teologia da FATEP, Faculdade de Teologia Peniel. E nos últimos vídeos nós estudamos 1ª e 2ª Tessalonicenses. No último vídeo estudamos a carta aos Hebreus, uma carta extremamente teológica, uma carta extremamente cristocêntrica, falando de Jesus. E hoje nós já estamos caminhando aí para o fim do Novo Testamento, né, para as últimas cartas. Vamos deixar de lado os escritos de Paulo e agora vamos focar em outros autores. E hoje, nesta aula, neste vídeo, nós vamos estudar a carta de Tiago. É uma carta muito sucinta, muito simples até, muito curta, digamos assim, mas ao mesmo tempo muito relevante. Ela tem apenas 5 capítulos, mas ela abrange diversos temas, aí mais ou menos 18 temas diferentes em 5 capítulos. É uma carta que acredita-se, os teólogos acreditam que tenha sido a primeira carta escrita do Novo Testamento, antes até mesmo dos evangelhos, antes dos escritos de Paulo. E é sobre ela que nós vamos estudar neste vídeo. Então convido vocês a abrirem aí a Bíblia em Tiago. Também peço que estejam com a apostila nas mãos, página 22 da apostila. Nós estamos já caminhando para o final, como eu falei. Lembrando que vocês já têm o material de apoio que eu já passei para vocês, vocês podem utilizar. E vamos lá. Queria abrir em primeiro lugar no texto-chave, texto que a gente considera como texto-chave de Tiago, que é Tiago 2, verso 17. Tiago 2, 17. E o texto diz assim, um texto bem conhecido: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Essa carta de Tiago, o autor é Tiago, líder da igreja em Jerusalém, como vemos aqui na apostila na página 22. Nós vemos Tiago no livro de Atos, no livro de Gálatas, nós vamos acompanhando a história dele. E também ele é mencionado na Bíblia como sendo meio-irmão de Jesus, está lá em Mateus 13, 55. Ele é citado como sendo um dos irmãos de Jesus. E foi um dos principais líderes da igreja. Na época, lá em Atos 15, quando há o concílio em que Paulo encontra-se com Pedro, e ali eles realizam um debate para ver se o evangelho deveria ser pregado aos gentios ou não. Ali quem está liderando a igreja em Jerusalém é Tiago. E Tiago escreveu essa carta às 12, os destinatários, né, as 12 tribos que se encontravam na dispersão. É isso que ele fala lá no verso 1. Então, o foco quem são? As 12 tribos, ou seja, judeus que se converteram ao evangelho e que estão dispersos fora da Palestina. Por quê? Porque nesse período Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, porém antes lá de Atos 15, nós já vemos no verso 7, capítulo 7, quando Estevão morre, capítulo 8, ali a igreja começa a ser perseguida e os judeus então convertidos começam a ser dispersos, a se dispersarem pelas outras nações. Então qual o objetivo de Tiago aqui? Passar orientações práticas aos judeus que haviam se convertido ao evangelho e agora não estavam mais ali na igreja de Jerusalém, estavam espalhados em outras regiões. E é interessante que justamente por isso é uma carta muito prática. Ele quis passar conceitos práticos, conceitos do dia a dia para aqueles cristãos novos convertidos ali que vieram do judaísmo. Apesar de estar falando com pessoas que vieram do judaísmo e, portanto, conheciam muito bem a palavra do Antigo Testamento, essa carta não é uma carta teológica.
ela não é uma carta que tem grandes debates teológicos, grandes temas, não. O foco dela são os ensinos práticos, é o que a gente chama de sabedoria. Então Tiago, ele é uma espécie de provérbios do Novo Testamento, digamos assim. Então ele vem com mensagens sucintas, mensagens curtas, mensagens práticas, para que aquelas pessoas pudessem colocar em prática. Trazendo para os nossos dias, ela também é uma carta muito prática e uma carta muito indicada para novos convertidos. Por quê? Porque, como eu falei, o ensino não é muita profundidade teológica, então é um ensino que é de fácil assimilação pelas pessoas. Ela vem com mensagens que são aplicadas no dia a dia, os temas são temas que nós estamos acostumados a lidar, então ela é muito indicada para quem é novo convertido, mas não deixa de ser uma carta relevante para quem também já tem um tempo aí de estrada. É interessante que, mesmo não tendo muita profundidade teológica, digamos assim, ela foi muito debatida, porque alguns não aceitavam ela como uma carta verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo. Uma das pessoas que mais combateu justamente a carta de Tiago e que frisava isso, não considerava ela como inspirada pelo Espírito Santo, foi o próprio Martinho Lutero durante a Reforma. Por quê? Porque Martinho Lutero iniciou a sua reforma se baseando em Romanos, nos textos de Romanos, em que ele vem pregar justamente a justificação pela fé. Então, a fé como fundamento da nossa vida cristã, da nossa crença em Jesus Cristo, da nossa vida com Jesus. Mas Tiago, ele vem trazer uma mensagem dizendo que a fé, se não há obras, como o texto que nós lemos, se não há obras relacionadas a essa fé ela é morta. Então Lutero, ele entendia que a carta de Tiago contradizia Romanos. Para ele, Tiago estava pregando a salvação pelas obras e não pela fé. E por isso ele batalhou muito contra a carta de Tiago, ele não considerava uma carta inspirada por Deus, até que ao final de sua vida ele compreendeu melhor. Mas, até porque não é isso que Tiago está falando aqui. Ele não está dizendo que não há salvação sem obras, não é isso. Ele está dizendo que a fé, quando ela é verdadeira, ela resulta em obras. E o próprio Paulo vem falar sobre isso também em Coríntios, em Efésios e outras cartas. Uma verdadeira fé em Jesus, uma verdadeira vida transformada, ela se reflete no cotidiano da pessoa. Como o próprio Jesus disse, a árvore nós conhecemos pelos frutos. Então, nós vemos na vida do cristão resultados da fé dele. E é isso que Tiago vem falar, entre outros temas. Então, talvez Lutero não tenha tido essa percepção de início, mas essa carta ela não contradiz Romanos, ela completa, na verdade, o texto de Romanos. Porque se Romanos vem falar, Paulo ali na carta aos Romanos vem falar que nós somos justificados pela fé, Tiago vem falar que essa fé ela precisa dar resultados na vida cotidiana da pessoa, porque senão ela é uma fé vazia, ela é uma fé mentirosa, ela é uma fé que se vai rapidamente, é uma fé morta, como ele mesmo diz. Esse é um dos principais temas dessa carta, dentre muitos outros, como eu falei, e é um que foi muito debatido, mas nós conseguimos compreender quando lemos os dois contextos e alinhamos o pensamento de Paulo com o pensamento de Tiago. Como costumamos falar, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, quando você consegue colocar os textos uns juntos dos outros, você consegue ter um entendimento melhor da coisa. Voltando aqui à apostila, então o conteúdo é baseado, são os seguintes, os seguintes tópicos. Primeiro ele começa falando da alegria nas tribulações, depois ele vem falar sobre sabedoria, sobre a necessidade de sabedoria, de pedirmos a Deus sabedoria, o desinteresse pelas riquezas materiais, afinal todas essas coisas passam, Tiago vem falar sobre isso, a distinção entre provas e tentações, tudo isso só no capítulo 1, vem falar a diferença entre a prova e a tentação, inclusive ele frisa que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pelas nossas paixões, Deus ele nos prova para nos aprimorar, mas ele não nos tenta, nós somos tentados quando seguimos os nossos desejos.
e a obediência à palavra. Tudo isso no capítulo 1. No capítulo 2 ele vai seguir 2 temas. O amor sem ser parcial com os ricos, e as obras como prova de fé, que é isso que nós estávamos falando aqui, da questão da obra como resultado da fé, né? A obra é resultado de uma fé viva, de uma fé eficaz. E o amor sem ser parcial com os ricos, ou seja, o amor abnegado, o amor a todos e não só aqueles que vão trazer algum retorno para nós. Por fim, no capítulo 3, passando para o capítulo 3, ele vai falar sobre a língua, né? Vai inclusive falar que a língua é um fogo que incendeia as pessoas, então que nós temos que ter cuidado com as palavras que nós usamos. E do capítulo 3 até o início do 4, ele vai falar sobre a sabedoria na mansidão e a ausência das atitudes mundanas. Na sequência do capítulo 4, ele vai falar sobre as calúnias, sobre como evitarmos as calúnias, e também a confiança presunçosa, o cuidado que temos que ter para não nos tornarmos confiantes demais. E no capítulo 5, o último capítulo, ele fala sobre a paciência, fala sobre honestidade, sobre a oração, o poder da oração, oração sobre as enfermidades, oração com relação à confissão de pecados e a recuperação dos crentes que erraram. Tudo isso dentro do texto de Tiago, vários temas sendo abordados. É uma carta muito abrangente, como temos aqui no material de apoio, é uma carta muito abrangente e também muito prática. Vemos que os temas são temas do nosso cotidiano, né? A questão do linguajar, a questão do cuidado com a língua, com as palavras, a questão do resultado da nossa fé, a questão da oração, a importância da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago vai falar sobre isso. Enfim, esses e outros temas, provação, tentação, perseverança, tudo isso sendo tratado dentro dessa carta. Tudo com palavras simples, palavras de fácil assimilação. A mensagem principal, então, é colocar a fé em Jesus Cristo em prática em cada uma das áreas da nossa vida. Então, quando nós cremos em Jesus, isso se reflete em cada uma dessas áreas. Se reflete na nossa vida de oração, se reflete no nosso relacionamento com as outras pessoas, se reflete na forma como encaramos as dificuldades, as provações, as tentações, as tribulações, se reflete na nossa fala, naquilo que sai da nossa boca, se reflete em tudo isso. E por fim, vemos que é uma carta que traz muito das mensagens do próprio discurso de Jesus, mais especificamente do Sermão do Monte. Quando pegamos os textos do Sermão do Monte, que estão em Mateus, do capítulo 5 ao 7, e comparamos com esses 5 capítulos de Tiago, nós vamos ver que muitos dos temas abordados por Tiago estavam lá presentes também no sermão que Jesus pregou naquele monte. E é interessante então observar que provavelmente Tiago estava lá no Sermão do Monte, assimilou aquela mensagem, trouxe ela para o seu coração, colocou isso em prática e agora está passando adiante para outras pessoas, para os seus liderados que estavam distantes dele. Nós temos aqui no material de apoio, inclusive, os textos comparados de Mateus 5,3 com Tiago 2,5, Mateus 5,19 com Tiago 2,10 e assim por diante. Vocês podem depois pegar, aconselho a pegarem os 2 textos, tanto de Mateus, os 3 capítulos, né, do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, junto com o livro de Tiago durante a semana e fazerem essa comparação. Vocês vão ser muito edificados, eu tenho certeza. E por fim, lembrando que essa carta de Tiago, por ser de fácil assimilação, ela tem essa característica de trabalhar com contrastes, né? A fé e a dúvida, o material versus o espiritual, o pecado versus o bem, a alegria contra a provação, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, a fé sem obras e as obras sem fé. Ele trabalha essa questão do paralelo entre uma ideia e a ideia contrária, porque isso é algo que torna mais fácil de se assimilar a mensagem.
Isso quando você estuda a língua portuguesa, inclusive o desenvolvimento da linguagem. Inclusive eu dei aula sobre isso no ano passado para a turma de bacharel, sobre comunicação. Quando você estuda comunicação, você aprende isso, que quando você trabalha com ideias contrárias, o cérebro assimila melhor. Isso a gente vê também em Provérbios. Provérbios tem muitos textos de Provérbios também são assim, o que a gente chama de paralelismo. E aqui isso está presente também na carta de Tiago, essas ideias paralelas, ideias contrárias, mas trabalhadas juntas ali ao mesmo tempo para que seja assimilado melhor pela mente humana. E é isso que Tiago vai trabalhar. Vou pegar um exemplo com vocês, justamente o texto de Tiago 1, 2 ao 4. Abram aí comigo, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então ele vai trabalhar o conceito de alegria e perseverança com o conceito de provação, que parecem ser, poxa, mas alegria e provação não dá para trabalhar as duas coisas juntas. Mas ele vai trabalhar aqui nesse texto justamente para que o nosso cérebro compreenda melhor, trabalhando as duas ideias. Isso é muito bacana e é algo que a gente vê o Espírito Santo agindo na vida de um homem que não era um homem estudado, diferente, por exemplo, de Paulo, que foi estudado, que estudou com os melhores rabinos, diferente de outros homens como Salomão, que também era um rei e tinha acesso a muito conhecimento. Tiago, ele era irmão de Jesus, então era filho de José, provavelmente trabalhava também com carpintaria, mas foi realmente capacitado pelo Espírito Santo, capacitado por Deus para escrever um texto tão rico e ao mesmo tempo tão simples, tão direto, mas que traz tantas verdades ao nosso coração. Fica aí a dica para vocês lerem o livro de Tiago e serem edificados por essa obra maravilhosa. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo depois pelo WhatsApp. E estamos juntos. Próximo vídeo a gente vai trabalhar já as cartas de Pedro. E vamos ver também como Deus usou tremendamente esse homem que era um pescador, também com pouco conhecimento humano, digamos assim, né? Conhecimento aprofundado, teológico da época, mas como o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa e levar ela a escrever grandes verdades na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.